Oi, gente, bem-vindo a mais um podcast do Gente que Conta. Eu sou Vitória Oliveira, CEO da Conectab e host desse podcast. E ao meu lado, meu amigo conselheiro, investidor, ele já me olha, porque eu adoro apresentar ele. Guru da contabilidade, estrategista, Roberto Dias Duarte. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado, Cris, também, né? Obrigado a você que nos assiste. Empreendedor, líder, gestor e futuro empreendedor da contabilidade. Por que eu falo futuro empreendedor? Porque todos vocês que nos assistem, mesmo o jovem profissional, ele tem grandes oportunidades nesse mercado, seja como técnico, especialista, como líder de equipes ou como empreendedor. A escolha é sua. Sua vida, você decide, é um livro aberto, né? Então nós estamos aqui para poder te inspirar e te ajudar aí nessa jornada. Isso, e hoje vai ter bastante inspiração, porque a gente está com ele, que é empreendedor há mais de 12 anos, formado em contabilidade pela PUC Campinas, especialista em direito tributário, sócio fundador da Cirrus desde 2013, investidor anjo da Conectábil, CEO da Cirrus, Cristiano Freitas, para os mais íntimos, Cris. É isso. Eu gosto muito quando alguém me apresenta, fica bem melhor, né? Eu falei. Mas se faltou alguma coisa desse vasto currículo. Tranquilo. Aquele que vai de motoboy a CEO em 2 minutos, né? Empreendendo no Brasil. Mas eu agradeço, agradeço o Roberto de estar aqui. Né? O Roberto, ele sempre é um cara tranquilo na apresentação, mas é um dos representantes da nossa área que mais escreveram. Primeiro podcast que eu gravei com ele, eu falei, olha só, eu não te contei isso naquele papo, mas quando eu acompanhava os seus trabalhos, eu falei assim, pô, um dia eu quero conectar com esse cara na Convergência, e a gente estava lá trocando ideias sobre esse mundo, sobre empreender em contabilidade. Então, para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal. E Cris, fala um pouquinho sobre a Cirrus. Quantas pessoas? Quanto tempo? Bora. Eu sei, dando spoiler aqui, 10 anos de Cirrus, vai ter festona e a gente não foi convidado, Roberto. Não. Não tô sabendo, não. Serão. É isso, assim, eu tô num ano bem especial pra mim, uma década, né? Quando eu comecei a empreender na Cirrus, eu sempre tinha muito claro o tamanho e aonde queria, mas quando a gente é novo, você não tem ideia que os negócios eles podem entrar num jogo aí infinito, né? Então, uma década é uma data a se comemorar, então a Cirrus fez esse mês de junho 10 anos aí de fundação. E 10 anos que eu tô lutando contra uma maré aí que é comprovar que a segmentação e o nicho é um potencial de crescimento para negócios. Hoje eu vejo muita gente falando sobre isso, mas eu falava lá, quando tudo era mato, todo mundo olhava para mim falando, esse cara é louco, né? Que é isso? E hoje a Cirrus, ela me posiciona muito como um hub mesmo de contabilidade, porque a gente pluga soluções complementares aos empreendedores dentro de um mundo de tecnologia. Então, sou investidor anjo por essa jornada, me tornei mentor, palestrante e tudo mais, porque vivenciei e curti essa jornada como Cirrus. E de vez em quando eu me arrisco aí em alguns projetos e esse ano vai sair coisa boa aí pela frente. Legal, muito bom. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento organizacional. E até para contextualizar, aproveitando que você falou do nicho, queria entender em que momento veio... A Cirrus já nasceu se posicionando com o nicho de tecnologia ou teve uma virada de chave nisso? Boa pergunta, Vi. Teve, na real, eu empreendo em contabilidade há 15 anos. Né? Então, o meu primeiro negócio contábil não era a Cirrus. Eu fui sócio em um escritório tradicional e lá tinha todos os segmentos e as atuações possíveis. Então, de manhã eu falava com o empreendedor do varejo, estava ali em Campinas, no centro, discutindo sobre negociando honorário, cobrando inadimplência, aquela coisa num dia a dia muito de escritório. Almoço geralmente com alguém de consultoria, que é a galera que topa, vamos bater um papo, um update, um almoço. Então batia uma conversa e à tarde estava falando com um empreendedor de indústria. Então, a minha escola, pensando em escritório contábil, começou ali. E isso, a gente está falando de 2008 para 2009, né? Então, o primeiro negócio, só que ali já o mercado de tecnologia já era um mercado interessante. Eu tinha atuado numa empresa chamada Matera, que é uma empresa hoje bem sólida, que faz serviços e produtos ali para back-office bancário. E eu me apaixonei por aquele mundo, só que eu também sempre quis empreender.
E dali eu fui acompanhando. Então a gente tinha passado uma década ali, estava virando da bolha da internet e começou aqueles novos investimentos e falar sobre tecnologia, até que eu tive o meu primeiro cliente, que era uma startup, na época R$500 mil de investimento para uma empresa que dava prejuízo. Aí eu falei, mas que mundo é esse que eu estou enxergando aqui? Loucura. Porque até então eu já tinha olhado empresas de tech que lucravam e davam resultado. E aí eu fui estudando sobre aquilo. E quando foi ali pro ano de 2012 para 2013, eu cheguei para os meus sócios e falei, olha, olhei para o mercado, olhei para algumas marcas, olhei para o varejo, então estava surgindo lojas especialistas, ou só feminino, ou só de sapato com numeração específica, camiseta, roupa básica para homens, e eu vi aquele movimento de tech, todo mundo que crescia de forma coincidente era nichos, assim. Então eles reduziam a atuação para poder crescer, expandir, desenvolver negócio, e eu falei, cara, não tem ninguém na contabilidade fazendo isso, ou se faz, não faz com publicidade e uma propaganda bem feita. Bora arriscar? E aí, obviamente, tomei um grande não, né? Meu sócio é louco e tal, né? Como que a gente vai fazer isso? Como funciona? Vou ficar na mão de só um tipo de cliente e tal. E aí eu falei, cara... O risco é alto. O risco é alto. E se ninguém pagar, né? A cada 10, um salva. Então, todo mundo dando prejuízo, você vai querer prestar serviço pra esse povo? Eu falei... Era uma loucura. E eu falei, não. Eu acho que isso tem uma oportunidade, vale a pena. E por entre situações ali, eu saí dessa sociedade. Em 2013, eu comecei a Cirrus. E aí eu falei, não, vou começar essa brincadeira fazendo o dever de casa. Então, primeira recomendação, você vai empreender, se esforce para conhecer a verdadeira dor ou problema do seu cliente. E foi isso que eu fiz. Eu ia infiltrado nas reuniões e ia perguntando sobre o que era dor para o empreendedor, quem era o contador, como que ele controlava o fluxo de caixa. E eu estava coletando feedback, né, para poder entender se aquela tese minha fazia sentido. E aí eu entendi que existia um grande gap entre empreendedores de tecnologia e contadores, porque eles não falavam a mesma linguagem, eles não estavam no mesmo timing, e eu falei, vou validar essa tese então. E ali foi de 2013 a 2015. Então, basicamente, 1 ano e meio para conseguir chegar a um ponto e falar assim, pô, a tese de nicho funcionou e eu comecei a crescer o negócio contábil. Então é necessário tempo. Muitas vezes a gente entende que vai ter um resultado imediato em qualquer ação, né? Vou investir em desenvolvimento de time. Cara, testa 3 meses, fala, isso não dá resultado, joga para escanteio. Então essa disciplina de ir testando várias coisas durante esse 1 ano e meio foi quando eu tive aquele ahá, que é quando as coisas começaram a dar certo, comecei a ter clientes com marca e posicionamento que eram legal nesse mercado, e a Cirrus começou ali a crescer e se desenvolver. E obviamente dali teve um monte de desafio novo, mas o início foi assim. Então ela veio desde sempre nessa tese, assim, como é construir um negócio contábil dentro de um nicho. Qual é a experiência de fazer e se isso dava resultado. Então foi o que eu coloquei energia junto com a minha sócia para a gente fazer essa validação e esse crescimento. Liderança é um negócio interessante, né? Porque a gente vê várias formas, vários conceitos, várias explicações para o que é um líder. E uma das características comuns que todos têm, todos líderes de verdade têm, é isso que você acabou de provar para todo mundo. Você foi até o futuro, viajou, fez uma viagem no tempo, olhou o futuro das empresas ligadas ao setor de tecnologia. Se você parasse ali, você não seria líder. Você seria um vidente, um cartomante, um futurólogo. Algo nessa linha. Algo nesse sentido. Você voltou para o presente, criou uma equipe, convidou pessoas. Muitos foram convidados, poucos escolhidos, e levou essas pessoas para o futuro. E o futuro é hoje. Né? Esse é o trabalho que eu acho sensacional nessas pessoas que são líderes visionários. Acho espetacular. Né? E outra característica é essa daí. Sempre que você volta para o presente, as pessoas falam assim, cara, você é louco. O mundo atual, o que eu vivi no passado e me trouxe até aqui, não corresponde a isso que você está falando. Por quê? Porque a pessoa está olhando pelo retrovisor e não para frente. Né? Sensacional. Não, eu fico feliz. E é um desafio, né, Roberto? Porque quando você tá lá, parece simples falar agora.
né? Contar a história, É o ovo de cresceu Colombo, e tal. agora é o ovo de Colombo, pô. E aí, às vezes, a pessoa fala, ainda muitas pessoas brincam comigo e falam assim, mas segmentação, será que funciona? Aí, esses dias eu falei pra minha sócia, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um novo nicho e vamos fazer em 2 anos e meio que a gente levou 10 na Cirrus. Você tá maluco, né? E, obviamente, é uma brincadeira, mas o framework que a gente... Metodologia, né? Que a gente aplicou, eu tenho plena certeza que ela replicada, ela vai ter resultados. E eu vejo isso acontecendo em alguns outros negócios, né? Eu tenho um amigo, se ele ouvir isso, toda vez ele fica doido comigo, que eu conto, que é o Thiago. Ele é empreendedor de BH, da Vers, né? Vers Contabilidade e tal. E a gente se encontrou em Três Rios, num evento do CRC, inclusive, e a gente tinha 2 palestras. Que eu falava assim, ó, o futuro é a segmentação. E explicava os porquês de você segmentar e etc. E ele fazia, cara, não, o futuro é rede. Porque ele estava no momento que ele queria expandir franquia e tal. E aí eu conversando com ele no show, falei, cara, vamos ver aí o que vai acontecer. E aí passado muitas coisas, né, ele tinha um produto dele era vertical de locadora. Então hoje ele é uma das contabilidades mais especializadas em locadora de veículo. E eu encontrei ele num evento de um amigo nosso, Pedro Neri, no Master ali que a gente participa, e ele falou exatamente assim, ó, os benefícios da segmentação. Eu olhei, sem vergonha. Eu sei onde você ouviu isso. Isso aí é uma questão de tempo. Mas a gente sempre brincou, ele sempre provocou, mas ele coletou um valor, assim como eu, sabe? De você conseguir crescer. Porque, por mais engraçado que seja essa frase, hoje eu sou um generalista dentro do nicho. Então, quando você fala de nichar, você sai do aspecto contábil, você tem que ser um generalista. Então, hoje eu falo sobre modelos de negócio, falo sobre possibilidades, só falo sobre time, ferramentas e tecnologia. Então, quando alguém pergunta assim, Cris, você se viu um especialista? Eu falo, não, eu sou um generalista dentro de um nicho. Deixa eu te ajudar. Você sabe qual que... Você já foi aos Estados Unidos, né? Sim. Você sabe qual que é a margem que um posto de gasolina tem na venda de gasolina no posto? Não. Lá... Zero. Aí você pensa assim, como que uma empresa funciona com margem zero? Ele ganha dinheiro na loja de conveniências. Em 1994, eu abri minha primeira empresa aqui no Brasil. Era um PJ. Eu e mais um amigo. A gente pagava um salário mínimo para o contador. Você conhece algum escritório de contabilidade no Brasil que cobre de um cliente que emite 2 notas por mês um salário mínimo hoje? Hoje é bem difícil. Bem difícil, né? Bem difícil. A gente teve uma real diminuição de preço em valor relativo nos últimos anos de serviços contábeis aqui. Por outro lado, custo aumentou de forma extraordinária. Né? Muito mais do que a inflação. Por quê? Tecnologia, gente, processo, equipe. A empresa se profissionalizou, aumentou o custo. O que está acontecendo na prática? O preço da bomba da bomba de gasolina está cada vez menor, a margem. Né? E onde você vai ganhar dinheiro? Na loja de conveniências. É exatamente isso que você está fazendo. É isso? É exatamente isso. Visionário de novo. E Cris, você, pra mim, tem um... Enfim, eu vejo um pouco da tua empresa, porque, obviamente, eu sou cliente do Cris, o Cris também é meu cliente. Inclusive, contratei uma pessoa excelente lá pra ele, que hoje presta serviço pra mim. Que é o Caio. Beijo, Caio, pra você que tá ouvindo. É o ciclo aqui, ó. Inclusive... Enfim, mas o que eu ia dizer é, você aprendeu muito com esse nicho a ponto de replicar um pouco do formato de gestão de pessoas dentro do teu escritório. Então, a gente vê que a forma com que você faz gestão de pessoas lá dentro, ele se parece muito mais com as empresas de tecnologia do que necessariamente com o mercado tradicional de contabilidade. Queria que você me contasse um pouco dessa sua jornada nisso. Legal. Ouvi, o que eu coloquei pra mim, assim... como propósito, acho que como líder, e isso meio que propaga, eu sei que nada sei. Então eu sou uma esponja. Qualquer mesa que eu sento disposto a aprender. E aí, qual foi o meu grande berço de aprendizado? Cara, teve uma época que eu tava em Minas e eu sentei numa mesa onde tinha o fundador da Hotmart, da Simpla, da Dito, da App Prova. Eu literalmente era o mais burro da mesa, né? E gostei disso, sabe? Então, se você
quem nos ouve, assim, exclua ego e vaidade da sua jornada. Porque na hora que você deixa isso de lado... Cara, a vida melhora demais. Melhora demais. E a Live, eu comecei a entender, absorver dos empreendedores também em crescimento, como eles tocavam gestão. E é uma parada, é difícil explicar, mas quando você fala com alguém que está evoluindo, é o que o Roberto falou. O cara não está olhando só Brasil. Ele está conectado no mundo. Então, todos esses empreendedores faziam imersão ali em São Francisco e outros locais e iam trazendo as melhores práticas, porque, cara, o que está funcionando lá? Né? Qual que é o modelo? E eu acho que isso foi um grande berço, vamos falar assim, de uma gestão mais moderna de desenvolvimento. Então, eu sempre tenho um mantra, né, que eu falo com o time, e toda vez eles falam, lá vai os mantras, né? E uma das que eu sempre uso é assim, ó, nada é óbvio. Nada é óbvio. Então, quando eu estou falando com o Roberto sobre um tema, eu tenho que garantir que nós estamos ali no mesmo ponto de início. E eu acho que isso vem se refletindo no time, né? E a gente, eu sempre me preocupei. Dois pontos que são antagônicos aqui, assim. Eu sempre gostei de pessoas, mas demorei muito tempo para ter alguém de RH dentro da Cirrus. Se eu fosse reiniciar, essa seria a minha contratação número 1. Não foi na Cirrus, mas eu sempre me esforcei em ser gestão. Por quê? Isso evoluiu demais a curva de aprendizado. Né? A curva de aprendizado, de desenvolvimento, a preparação das informações, como que eu crio um onboarding melhor de um talento, como que eu me preocupo em qualificá-lo dentro dessa jornada, como que eu desenvolvo ritos de gestão que fazem sentido. Hoje a Cirrus é um escritório, eu não falei muito ali na entrada, mas a gente tem um pouco mais de 300 e poucos clientes, CNPJs, que são clientes, e um time em torno de 85 pessoas, 100% remoto. E aí esse 100% remoto veio na pandemia, porque todo mundo virou remoto. Só que eu falei assim, olha que parada interessante, porque se provou que era possível você ter um negócio contábil de uma estrutura remota. E aí começa tudo do zero. Como eu faço gestão? Quais são os ritos? E hoje eu, junto com a equipe, isso aqui não é fala minha, agradeço, né, todos os meus líderes pela construção e também pela autonomia que eu permito de criar, que eu acho que é aí que a gente cresce, que favorecem desenvolvimento e crescimento. Então, e quais são esses ritos? Olha, hoje a gente tem um que a gente coloca como bate-papo geral, que nada mais é do que um all hands, a gente põe alguns termos ali possíveis, mas assim, é um momento do mês que a gente fala sobre a Cirrus, traz os comunicados, traz atualizações do mercado, e eu deixo aberto, e até recomendo para quem é empreendedor contábil, que as pessoas perguntem o que quiserem sobre a Cirrus ou sobre o contexto de forma oculta. Porque eu não quero saber, né, quem perguntou. Então ele pode levantar qualquer coisa. Pô, Cris, qual é aquele podcast que você falou? Por que você foi lá? Ou por que a Cirrus se posiciona assim? E aí, a gente está trabalhando os benefícios esse ano ou não estamos? Porque eu acho que os colaboradores, eles precisam ser ouvidos. Então, esse momento do mês é para isso. E muitas vezes a gente faz aquela passada rápida dos OKRs, como que tá as entregas, etc. Explica pra gente o que é OKR, porque pode ser que algum empresário que ainda não aplique ou algum colaborador também não saiba. Sim, de uma forma simplista, é uma metodologia, obviamente, a gente fazer o acompanhamento de projetos e metas que a gente pretende ali para o negócio, desdobrando ela na organização. Então eu tenho um objetivo-chave que a gente coloca como institucional, e hoje, por incrível que pareça, o meu objetivo como Cirrus, ele é um objetivo muito mais de branding, que é tornar a Cirrus uma marca desejada por empreendedores de tecnologia, e a partir daqui a gente faz o desdobramento dessas iniciativas em cada área e cada departamento. Sempre buscando um Key Results, que é o KR, né, de resultado-chave, para poder falar assim, putz, atingir isso. Então, por exemplo, quando eu falo, como eu sei que eu sou uma marca desejada? Eu tenho que ter um nível de NPS tal. Eu preciso ter um ritmo de crescimento ou uma constância tal. E aí eu vou desdobrando isso, aí são os indicadores que o Cris olha, sabe? Como tá. E se por aquilo ali não funcionar, eu vou desdobrando isso que tem nas áreas. E essa é uma metodologia muito usada nas empresas de tecnologia. Inclusive, não foi a Google que inventou, mas foi a primeira a, de fato, implementar isso. E é por isso que eu digo que a Cirrus aplica muito bem esses aprendizados do mercado de tecnologia, né? Isso. E aí dos ritos, então tem o mensal,
e aí dependendo dos níveis a gente vai espaçando. Então, reunião da diretoria, com os líderes a gente faz uma reunião para todo mundo de planejamento do mês. Então, diretoria e lideranças com as equipes. Touchpoint quinzenais, então da diretoria com os líderes, como que as coisas estão indo, como os OKRs estão indo, e aí vai desdobrando as outras estruturas. Então eu tenho uma semanal também, que eu só falo, e aí, como foi semana passada, como tá essa, o que a gente tem, e vambora. Reuniões rápidas. Quando você vai descendo o nível, aí vai reduzindo a velocidade ou a quantidade de touchpoints. Então, quando é de equipe, de um analista com seu assistente ou com seu estagiário, é diário. Então, cara, como foi ontem, como vai ser hoje e vambora. Aí amanhã a mesma coisa. Porque não dá pra vocês passar. Não tem a maturidade para que isso aconteça. As famosas dailies. Isso. Sabe o que mais me impressionou nisso tudo que você falou? É o seguinte, nosso tema principal aqui é desenvolvimento organizacional. E se você começa um processo de desenvolvimento sem olhar a estratégia, sem olhar o futuro, você vai correr o risco de treinar ou de desenvolver cada vez mais frentistas. É isso. E aí, sabendo que o frentista vai acabar, que ele vai ser automatizado e que você precisa de gente na loja de conveniência para atender melhor o cliente e fornecer mais serviços e produtos para o seu cliente. E é exatamente isso que você fez. Desenvolver por desenvolver, você vai jogar dinheiro fora. Se você não estiver vinculado a uma estratégia consistente de negócios, né? Colocando da primeira palavra que você falou até agora, você fez a lição de casa certinho. Eu sei que teve um tanto de erro no meio do caminho. O gráfico de longe é assim, quando a gente aproxima é assim. Tudo assim, ó. Tá mais aqui do que aqui, né? Acertei, aí desce de novo. É claro, mas assim, olhando no longo prazo, né? Você fez o trabalho certinho. Olhou para o futuro, trouxe o futuro para o presente. Procurou desenvolver a empresa para o futuro e não para o passado. E é complexo, desafiador, né? E é importante deixar isso claro para todo mundo, porque a nossa área é uma área que tem turnover, né? Então, troca time. Até para dar uma informação para o pessoal, a gente no mercado tradicional considera sadio um turnover de 10 a 12% ao ano, quando a gente faz o recorte de contabilidade de até 50% ao ano. E se a gente ainda recorta alguns escritórios menores, pode ter até 10% ao ano. Significa que, eu brinco, né? Toda festa de fim de ano é um time diferente para você integrar. É surreal. Então tem clientes que todo ano, assim, você tem 100% de troca. Tinham, né? Até a gente começar a trabalhar. Tinham, até começar a contratar com a Conectável. Exatamente, exatamente. Aquele CTA escondido que ninguém Gatilho mental. Gatilho mental. Então, agora, o pessoal que pensa em desenvolvimento organizacional, olhando pelo retrovisor, vai treinar a turma só em DAS, DAF, GPS, SX de Parabola, Balanço, Balancete, Expédia Social. Cara, nada de errado. Se você quer uma empresa para produzir só DAS, DAF, GPS, SX de Parabola, Balanço, Balancete, Expédia Social, sabendo que GPS acabou, mas eu decorei sim. Não, tá certo. E sabe o que acontece, Roberto? O que a gente fez ano passado, acho que da minha grade de desenvolvimento, a raiz dele estava em cima de comunicação. Show. Comunicação. E aí, por quê? Pô, tá em casa. As pessoas às vezes não sentem assim, pô, como eu escrevo, como eu me comunico, tom de voz, o que é uma comunicação assertiva, assertiva passiva, assertiva agressiva, como identificar o perfil do cliente, o que não aplicar. E aí, às vezes a galera, todo bate-papo tava lá, gente. Bora, vamos falar aqui sobre esse tema. Essa é uma deficiência do próprio mercado. Eu tô dentro de sala de aula, às vezes, como convidada. E eu vejo que até na própria grade das faculdades ainda falta muito comunicação. E a galera entra na faculdade de ciências contábeis pensando assim, eu vou escolher esse curso porque é um curso... Que eu não tenho que falar com ninguém. Que não tem que falar com ninguém, eu vou mexer com número. Eles criam uma coisa que é muito diferente do mercado atual. E aí vai uma galera com um perfil mais introvertido e aí descobre que o mercado de trabalho hoje tem outras exigências e até é frustrante depois. E aí a faculdade, aí tá o papel das universidades hoje estimular um pouco mais essa comunicação. E eu entendo que é desafiador pra gente, né, pra nós como gestor, para quem está no mercado de trabalho, porque eu iniciei uma transição agora na Cirrus, separando os mundos entre quem opera, quem processa e quem atende. Porque são skills diferentes. E aí eu tive uma pergunta, uma provocação no último bate-papo com o meu time que eu achei maravilhosa. Eu falei, levantar a bola para cortar. Falou assim, qual é a sua opinião
sobre a função, né, como a IA dentro do nosso mercado de contabilidade. Eu falei, não sou eu falando, não. Nos estudos, é 100% de substituição. Mas aquelas funções contábeis que a gente já... O frentista. Que eu sempre falo para vocês, assim, ó, quem gosta de processar, né? Quem gosta de imputar, quem gosta de fazer conciliação bancária. Ninguém gosta. Então, e aí foi aquela provocação, eu falei, é isso, gente, vai substituir, vai integralmente. Por isso que nós estamos aqui, trabalhando outras competências para tanto. Só que, mesmo que a gente faça isso, existem competências, por exemplo, alguém que é muito bom tecnicamente, mas é introvertido. Então, eu tenho pessoas em posições erradas, e isso a gente periodicamente tem que analisar e ver, para poder, às vezes, não queimar. Quantas vezes eu, né, já demiti pessoas que hoje eu vejo que elas eram muito boas, só que elas estavam no lugar errado. Hoje, pela manhã, eu conversei com um contador que está usando o ChatGPT. Ele pega o balanço o DRE, um balanço de uma empresa, coloca lá no mecanismo de inteligência artificial e pede para ele calcular os principais índices contábeis e fazer até as notas, né? Aí, se você pensar o seguinte, cara, meu papel é esse, é calcular índice, é redigir nota num determinado padrão, ou meu papel mudou um pouco? Meu papel qual é agora? Quando eu estou usando essas ferramentas, eu uso hoje 80% do meu tempo, eu começo a entender que para você ter uma resposta boa desses mecanismos, você precisa ter uma ideia, a ideia é fundamental e o contexto é fundamental. Então, se eu pegar o balanço de uma empresa, uma DRE de uma empresa, e imputar no mecanismo de inteligência artificial para ele me dar um retorno, eu tenho que saber o que eu vou perguntar para ele. É isso. O que eu vou perguntar para ele? Essa é a ideia. E qual é o contexto dessa ideia? Eu vou perguntar o quê? Se essa empresa tem um índice de liquidez X, ou eu vou perguntar se essa empresa eu consigo captar investimento num determinado tipo de investidor. Né? Então, esse é o papel da inteligência contábil que, até onde eu sei, não vai ser substituído, como o meu papel não está sendo substituído. Muita gente fala assim, a gente vai trabalhar menos. Eu estou trabalhando 3 vezes mais. É isso. Com essas tecnologias. Te torna mais produtivo, né? E eu acho que o exemplo que você deu ali do frentista, do posto e da loja, ela é um movimento que está no mercado contábil. Total. Começou muito com o BPO financeiro, né? E aí, na época, eu falei assim, calma, gente, o BPO financeiro é uma das muitas coisas que compõem um ecossistema ao redor de uma empresa de contabilidade. Mas hoje as minhas parcerias é seguros, plano de saúde, serviços financeiros, serviços de recrutamento e seleção. Porque quando você olha para uma empresa, e é o que você disse, você vai analisar o contexto assim, pô, o turnover dessa empresa sendo SaaS está sadio ou não? Exato. E aí um contador tem benchmark real. Muitas vezes o pessoal pergunta pra gente, preciso dessa referência aqui no meu mercado. Ele não tá pedindo pra mim espiar o concorrente. Ele quer saber assim, cara, vocês são especialistas, então me ajudem. E esse é outro benefício da segmentação, né? É isso. Exato. Eu tô falando, o pessoal tá pedindo uma mentoria, Roberto. Vamos montar algo aí depois, viu? Porque existem vários benefícios. E quando eu falei de ser um generalista dentro do nicho, é isso. Claro. É isso. E como que faz, Cris? A gente falou, né, de toda essa modificação, a digitalização. Como que deixa o time nessa mesma página? Assim, qual que é a estratégia hoje da Cirrus de colocar essa galera na mesma página? Já foi mais difícil do que é hoje, né? Porque imagine o seguinte, 2016, um cara chegava lá e eu tinha que explicar que ele ia atender um marketplace. Primeiro que era difícil falar marketplace, né? Porque boa parte da turma não fala inglês. Aliás, então... obrigado por essa deixa. Eu quero fazer um apelo. Flávio Augusto da Silva, se um dia você escutar esse podcast, eu preciso muito da tua parceria pra gente abrir o inglês pra contador. Fala aí, me ajuda com isso. O mercado precisa demais. Jesus toma conta. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Escritórios no mundo inteiro, em Londres, nos Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá, todos eles têm a mesma deficiência que vocês têm, a mesma dificuldade de contratação, retenção, desenvolvimento de pessoas. A diferença é que a gente
quem calcula PIS/COFINS, quem calcula ICMS, tá bem no mundo bem no inteiro. mundo, é isso. Né? Então, assim, a gente tem demanda real de clusterização do movimento contábil, ou seja, trazer processamento fiscal contábil aqui para o Brasil de empresas no mundo inteiro. Precisa falar inglês? Minimamente precisa. Precisa um pouquinho, né? Então, se for você é um fluente, grandão muito melhor. de inglês, me procure, vamos fazer isso junto. Vou fazer um CTAzinho básico. Clicar. Se você é profissional da área, né, e é fluente em inglês, me mande um direct. Exato. Até esqueci o que eu tava falando, mas vamos voltar. Como que você coloca a turma na mesma Beleza. página? 2016 já foi. Marketplace era um desafio, porque cara, é um modelo de negócio diferente. A galera estava acostumada a operar com comércio, com indústria. E eu falei, cara, como que eu vou conectar o que é o meio de pagamento? Hoje é pacífico, mais ou menos, né? Você vai, quanto mais para interior ou regiões afastadas você vai, menos contatos profissionais tem com esses novos modelos de negócio. Então a gente tinha um trabalho de explicar o que é, né, o meu vídeo de boas-vindas, né, e eu tive que gravar, obviamente, senão eu ficava repetindo, né, sempre ali. Eu falo o que é uma startup, o que é o mercado, o que é o contexto, pincelo os principais modelos de negócio. Periodicamente a gente se encontra num programa de desenvolvimento para voltar a falar sobre os modelos de negócio e trazer para eles o que é essa adaptação. Então eu sempre explico assim, pensem num negócio físico, tradicional. Tudo que existe nele precisa existir em um negócio no digital. Agora vamos fazer uns deparas, assim. Então, como que eu recebo recursos aqui no negócio tradicional? Eu emito boleto, recebo em dinheiro ou posso passar na maquininha. Concorda que essa mesma realidade precisa acontecer no digital? Então a gente foi fazendo essas assimilações para poder ter essa ativação do talento. Eu ainda não tenho uma curva de performance tão rápida quanto eu gostaria. Porque muitas das pessoas elas são treinadas na faculdade com exemplos de modelos de negócios ultrapassados, coisas que não encaixam dentro da realidade, e às vezes eu achei que isso ia melhorar, e a minha sensação nos últimos anos é que só piora, né? E aqui vai um apelo, né, pra gente construir isso, e logo mais vai ter a Silos Academy, porque a gente precisa preparar profissionais da área de finanças e contabilidade a pensar nesse novo mundo. E isso a gente faz lá, e eu falei, pô, é uma dor real, porque os clientes, né, me ligam e pedem e precisam, porque é complexo. Então, hoje é mais fácil você contratar pessoas que estão no digital, mas ela está no digital aonde? No TikTok, no Instagram e por aí vai, só que ela entende. Só que eu já tive situações onde às vezes a pessoa não tinha um conceito que era internet. Para a internet, para ela, era a rede social que estava na mão dela. Então, é bem complexo, né, pra gente a gestão das pessoas, porque a gente tem personalidades, gerações diferentes e a gente precisa convergir um treinamento que traga o cara que é puramente digital para um padrão de como trabalhar aqui, um cara que é old school pra cá. Mas na faixa etária da Cirrus, eu tenho gente com 18 anos? Tenho, eu brinco que é o nosso bebezinho, nossa bebezinha. Mas a nossa média de idade é 25 anos. Então são pessoas nativas digitais de certa forma, o que facilita para ferramenta, para treinamento, mas Vi, tem que colocar esse processo, o que treinar. E aí isso é algo que a gente tem aprendido sempre, né? Por etapa, por processo ou por função. Então hoje a gente está quebrando assim, o que um auxiliar precisa, o que um assistente precisa, o que um analista precisa, e a gente vai pondo isso por camada. A ideia é que isso seja uma progressão. Deixa eu fazer um CTAzinho aqui diferente. Vai lá. Aqui. Sabe por que eu escrevi aquele livro do SPED? Aquele livrinho alaranjado, piquetitinho, porque eu era professor do curso de Ciências Contábeis, disciplina de Tecnologia da Informação. Eu adoro essa história. Eu comecei a ser professor, igual você, para entender o meu mercado, que era contador desde a origem, desde o nascimento, e a coordenadora me chamou à sala dela e falou assim, professor, o senhor está ensinando SPED para os alunos? E eu falei, tô. Não pode. Não tem referência bibliográfica. Não vai ter mesmo. Não, semestre que vem tem. Então, fiz o livrinho, piquetitinho. E aí, você, coordenador, professor de curso, que quer ter seus alunos preparados para o futuro, para o mundo da inteligência artificial, procure essa moça para a gente criar um programa de parceria
entre a escola e o mercado de trabalho, Boa. para a gente ajudar vocês e vocês nos ajudarem a ajudar o novo profissional da contabilidade. Eu tive lá no interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Caçador, com a coordenadora Emilene. Ela é visionária. Ela não falaria para eu não ensinar SPED para os alunos. Professores, coordenadores igual a ela, nós temos muitos no Brasil. Então a gente tem que chegar a eles e criar esse ecossistema para ajudar esse profissional. Exato. Porque se você for pensar, quando eu fiz PUC, né? Eu estudei na PUC, as minhas aulas, as práticas profissionais, eram num sistema quase DOS na época e já existia plataformas digitais. Eu não sei como é hoje, mas assim, como que você vai ensinar finanças? Cara, você vai ter que estar conectado, está descentralizado. Então você tem soluções como a OMIE, você tem Conta Azul, Nibo e várias outras. Mas existem várias plataformas ou produtos que são consumidos de forma separada. Então, como que eu explico o que é um meio de pagamento? Ou o que é uma conciliadora? Tem várias outras soluções que esse cara vai se deparar no mercado de trabalho e vai falar assim, cara, mas nunca tive ideia do que é isso. O que é isso? Acho que existe um grande descasamento entre as universidades e o mercado de trabalho. E eu acho que está melhorando, tenho presenciado uma melhoria nas grades e tudo mais, mas ainda existe esse descasamento Sempre da vai realidade. ter, né? Acho que é um pouco da nossa missão como empreendedor, levar um pouco mais de realidade. É o que o Roberto falou, assim, não onde tem desafio, existe oportunidade. Então, sim. Eu queria pegar um gancho do que você falou do onboarding, que você falou que na Cirrus você tem alguns vídeos que já coloca a pessoa num início ali de aprendizado, né? Estamos na fase do onboarding 2.0, mas vamos lá. Que bom, já tá no 2.0, que é ótimo. A gente estava falando aqui anteriormente de exatamente isso. Tem muito empreendedor que não vê a necessidade de um processo de onboarding. Então, até o Roberto trouxe aqui um exemplo, que às vezes você contrata o cara, chega lá no dia, você joga ele na mesa e espera que ele... Faz aí. Se vira. E a gente sabe o quanto é importante no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, não sei como é que funciona lá, queria que você contasse um pouco, mas queria que você reforçasse de fato, a importância do onboarding nessa fase de aprendizado, né, de desenvolvimento do seu novo colaborador. Legal. Cara, hoje eu vou falar um pouquinho do que a gente está mudando e o que a gente fazia. Então, o onboarding, ele sempre é um processo de chega aqui, deixa eu te explicar como as coisas funcionam, né? Então, aqui está a Cirrus, para que nós existimos, para onde nós vamos, então faço aquela imersão sobre o contexto, né? E aí a gente vem passando as áreas, as ferramentas, qual ferramenta está dentro de cada departamento, e aquilo que é o uso geral. Então, a gente se preocupa em tentar apresentar para o talento, eu vou atuar na área de DP. Cara, você vai lidar com essa situação, são essas ferramentas, são esses os mapeamentos, está aqui a sua biblioteca de informações. Então, a gente olhava muito para um aspecto processual para que ele não chegue tão perdido. Chega perdido ainda, né? Porque é muita informação. Todo mundo aqui já teve um primeiro dia de trabalho e lembra o quão terrível é, né? Porque é muito dado, né? Eu brinco que eu falei assim, esses dias eu tava olhando, conversando com a Bru, né, de RH, e eu falei assim, Bruna, a gente precisa mexer nesse negócio de novo. Porque por mais que você tenha as coisas catalogadas, tão claras, eu me lembrei numa vez que eu entrei na KPMG, e aí, cara, ali eu aprendi na raça, né? Tipo, como é? Não, tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha tudo e não tinha nada. Porque aí eu lembrei de um processo, por isso que existia o coach, eu não lembro geralmente o termo, que é a pessoa que te acompanha ali durante um ano. Então, na Cirrus a gente começou a colocar isso, alguns conteúdos em vídeos, a gente utilizou uma ferramenta, fugiu o nome, Cefis, que é isso de cursos de treinamento. Sim. Por grade, então, tecnicamente, o que um auxiliar tem que ter conforto e tem que saber bem por cada área. Então, a gente construiu ali dentro o que seria uma grade de desenvolvimento, complementou com algumas informações internas e está ativando isso como um processo de onboarding. Para onde nós vamos, né? Além disso, isso ocorria geralmente entre 2 dias, essa apresentação e contextualização, e ele ia para a área com acompanhamento do gestor.
Hoje a gente vai fazer algo similar, mas ela vai ser um dia de imersão e vai ser um período de tempo maior. Então, como se fosse uma primeira semana de chegada dele sem tocar efetivamente na operação. Então, vai passar no contexto das áreas, dos processos e essas conexões, tendo também essa etapa ali de desenvolvimento. Por quê? 2 dias é legal, e muita gente fala, 2 dias sem trabalhar, ok, mas ainda não é suficiente, porque é muita coisa para receber um talento, né? E aí vai ter essa figura de quem é o embaixador, eu brinco que é o colega, né, o pica-pau, que a pessoa vira e cutuca aqui, tipo, o que eu faço? Que é alguém que vai estar... Posso, Siri, não? Siri sempre me grava tudo, né? Que é o cara que vai estar do lado, que é o meu anjo da guarda, sabe? Então, que ele não vai ter uma função necessariamente técnica. Assim, cara, eu tô aqui pra você perguntar o que você precisar. Exato, porque tem coisa básica, sei lá, onde que eu posso almoçar no primeiro dia, né? E você às vezes se sente, né, constrangido o primeiro dia, não sabe pra quem direcionar. Às vezes você não sabe direito o dia que vai cair o teu benefício, o dia que cai o salário, pra quem que você pergunta tal informação. O Google usa isso, né, no processo de onboarding. Todo mundo tem um anjo da guarda por um tempo. E obviamente eu não tô criando não, sabe? É literalmente aquilo. Assim, a gente usa também. O que faz? Faz isso? Então vem cá, vamos fazer. Porque são práticas, né, Roberto, que se você não testa, você não consegue saber o resultado. Então eu sou muito disso, assim, vamos testar, vamos olhar, vamos mensurar, funcionou, continua, não funcionou, volta e faz de novo. A impressão que eu tenho é que as pessoas, elas acham que custa muito fazer desenvolvimento organizacional. Custa, né? Custa pra caramba. Olha o custo disso, de você designar uma pessoa pra ser um amigo da outra durante os primeiros dias. É basicamente isso, assim. É um colega direcionado, mas... Eu tenho um amigo, um mineiro, ele trabalhou muito tempo na RD Station e tal, e eu sempre provoquei, uma vez ele falou assim, cara, se você acha caro desenvolver, e a gente conversando de bar, né, de bar é ótimo, né, porque com mineiros tem que estar no bar, né, só pra deixar claro. É, claro. Mas ele sempre fez essa provocação, cara, se você acha caro desenvolver, você vai ver qual é o custo de não desenvolver. Exato. E aí na época que você vai começar, não, mas... E a gente tem muito essa cabeça, e acho que contador tem isso. Cara, mas eu tô contratando o cara, então é a responsabilidade dele técnica, ele tem que saber essa parada, entendeu? É a função dele como colaborador, é a contrapartida, mas isso aí são tempos passados. Você precisa ter Conta simples. Quanto tempo que você gasta para deixar uma pessoa do primeiro dia até o dia X, onde ela já está assim 100% pronta para executar o serviço, seja contábil, fiscal, trabalhista, 100% por conta dela? Quando eu falo a minha curva de ativação, que eu dei um exemplo, uma rampagem. 6 meses, 3 meses. Cara, minha rampagem, assim, média, tô falando de 4 a 6 meses para performar como deveria 4 performar. 4 a 6 meses, tá. Uma empresa de contabilidade que não contrata conectável gasta aí de 1 a 2 meses para contratar alguém, não é? Legal. 1 a 2 meses para contratar alguém custa X de dinheiro. 4 a 6 meses para ter uma pessoa pronta custa Y de dinheiro. Aí essa pessoa dá mais 3 meses, pede demissão. Você perdeu todo esse dinheiro. Todo esse dinheiro investido. Todo. Então, o que é mais barato? E provavelmente a gente está falando de 15 vezes o salário ou até mais. Você tem um processo realmente eficaz, eficiente, planejado e controlado de gestão de recursos humanos ou continuar contando com a sorte? É isso. Eu acredito que contar com a sorte dá muito azar. É muito azar e é muito custoso, né? Quando a gente... E por que é importante ter isso? Quando você contrata alguém, você contrata experiência. Exato. Então, se você contratou errado, você tem que corrigir a sua ineficiência. Ou se a performance não tá legal, é literalmente para você saber se aquele talento vai ou não vai convergir ou não vai. Porque toda vez que passa essa avaliação... Se você não consegue, às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não deu o fit na estrutura de trabalho. Existem várias variáveis ali possíveis. Quando você perde esse timing, aí começa o custo dessa decisão, ela é terrível. Então, quando a gente toma um cancelamento, né, que alguém vem e pede a conta, eu falo, cara, onde a gente errou? E, obviamente, pode ser um ciclo de mercado, de atração e etc. Mas você tem que ser mais assertivo. Então, a nossa pegada primária é 3 meses, eu preciso ter claro a jornada ou para onde vai esse colaborador.
Se a gente consegue ter indícios e aí metrificar isso, pô, tá performando, ele tá numa rampagem de entrega, ele tá entrando num ciclo de performance que ele deveria ficar, beleza, sinal verde, vambora. O que a gente está tentando aqui é otimizar isso para mais tempo. Só que existem coisas que você não acelera. É igual 9 mulheres não faz um filho, né? Então você tem que estar fiel ao processo, e eu concordo extremamente contigo. Recrutar, selecionar talento e treinar é um investimento altíssimo. Só que a médio prazo essa conta fecha. Exato. E o pior de tudo é quando a pessoa contrata alguém. Ele não é muito bem a cara da minha empresa, não. A pessoa sabe, o empresário, a empresária sabe, ele sente que não é a cara da empresa, contrata a si mesmo, porque... Se auto-engana, né? Tem urgência para contratar. Quem nunca, né? Aí fica com uma pessoa que tem uma produção abaixo da média, não é nem mediana, é abaixo da média, e que, pior, contamina o resto todo da equipe. Ou seja, em 2 anos, a empresa dele acaba. Não, é terrível. Vou contar uma história aqui. Não vou falar nomes, mas é exatamente isso. Quando a gente estava naquela fase de 15 para 16, a gente estava crescendo, precisava contratar rápido, né? E aí teve um talento, e a minha sócia Daisy, um beijo, né? Que ela é minha esposa também, só para ficar claro. E ela é uma pessoa muito sensitiva, e eu aprendi a respeitar isso hoje, né? Lá no passado, né? Não, vambora, vai dar certo e tal. E aí teve uma profissional, e pensa esse ambiente. Cara, uma estrutura um pouco de co-work, então tranquilo onde você senta, o que você faz, conexão aberta e tal. E a gente entrevistou um talento e eu percebi que ela era uma pessoa mais processual, organizada e etc. E aí eu lembro que ela falou assim, talvez ela não vai encaixar dentro daquilo que é de cultura. Eu falei, só que é importante, a gente precisa ter um híbrido ali para funcionar. E bem nessa época eu tinha ido para BH visitar as empresas e clientes, etc, né? E aí foi engraçado que essa pessoa, né, ela se incomodou tanto ao nível de como era a cultura e como as coisas aconteciam, que um dia ela chegou cedinho no escritório, colocou nome nos papéis e foi etiquetando onde as pessoas deveriam sentar. Entendeu? Então ela colocou Cris é aqui, Deise é aqui, fulano é aqui e etc. Todo mundo, ninguém entendeu. E aquilo, e isso se replicava em tudo na cabeça, porque ela funcionava daquele jeito. E está errado? Não, só a empresa que tá errada. A gente que errou. E aí foi uma questão que eu falei, olha que engraçado, porque às vezes a gente é aquela coisa, você tá no desespero. E eu entendo o empreendedor, né? Contador. Não, eu falei, quem não nunca, caia nessa. A gente também, eu contratei uma pessoa que era muito bom tecnicamente, e enfim, a gente precisava muito de alguém muito bom tecnicamente. E eu que sou de RH, tá, gente? 15 anos fazendo recrutamento e seleção. Vai que me vai dar bom. auto-enganei. Não, eu sabia que não ia dar bom. Eu, assim, já sabia. Mas, enfim, era o que eu Você quis. fez como estudo de caso. Você tentou lá. Ela falou assim, eu vou passar por isso. Deixa eu ver se eu não tô, né? Enfim, contratei. E aí, não deu certo mesmo, real, nunca... Aí, depois, não vou mais contra o meu instinto e contra toda a minha técnica também. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa deu até um feedback no offboarding, falando que a nossa cultura era muito infantilizada. Isso me doeu muito. E aí, eu fiquei pensando, assim... E aí, hoje eu falo isso em toda entrevista que eu faço, eu dou esse exemplo. Porque não tem cultura certa e não tem cultura errada. São culturas. Então, por exemplo, se tocar um sino quando a gente fecha um contrato, uma coisa importante, é ser infantil, então, sim, nós somos infantis. Porque a gente faz isso. Quando a gente estava no presencial, e a gente comemora número de sim, né? O nosso slogan é o sim muda tudo. Então, cada contratação que a gente fez via plataforma, são mais de 5.100, a gente conta todas. E a gente fazia high five no presencial. Quando mais uma contratação, high five. Hoje não dá pra fazer o high five, mas a gente faz uma comemoração no nosso grupo de comunicação. E aí a pessoa achava isso assim, pelo amor de Deus, vocês estão no colégio? Então, pra ela era infantilizado. E aí, quando eu entrevisto, eu falo, olha, eu vou te contar um pouco dos nossos rituais aqui, e aí conto esse case, ó, a gente já ouviu que a nossa cultura é infantilizada, então saiba que se você acha que é infantilizada, realmente a gente porque a gente faz esse tipo de coisa. Pois é, assim, eu fui semana passada na festa junina da minha filha, e de repente o DJ começou a tocar uma música que, tipo assim, nada a ver, né? E todo mundo acha estranho, né? Festa junina, música, festa junina. Empresa que tem o estilo startup. Se você coloca uma pessoa ali, ela vai destoar. Ela vai se sentir como
o rock, o funk na festa junina. Não dá E a culpa certo. nem é dela, a culpa é nossa que Exato. colocou ela Isso, sabendo Se que tem ela uma não tinha nada a tartaruga em ver. cima do coqueiro, ela não subiu sozinha e nem vai descer Exato. sozinha. E isso, Vi, assim, né? Acontece muito, eu vejo muito nos clientes também. Porque, por exemplo, uma startup ela cresce, você tem as fases, né? Ideação, tração e etc. E aí, quando ele chega numa etapa de escala ou consolidação, qual que é o papel ali da empresa naquele momento? É olhar para indicadores, é trazer pessoas complementares em níveis de direção com outras experiências. E o que eu mais observava convivendo, né? Ou que eu observo convivendo com as startups é esse choque de cultura. Por quê? Eu pego um cara que trabalhou 30 anos no corporativo e de um banco e coloco ele dentro de uma fintech. Se eu não valido a transição de carreira, eu vou colocar ali, ó, um elefante branco dentro da companhia. Porque ele não vai entender. E às vezes ele não vai entender valores, ele não vai entender inclusão, ele não vai entender diversidade, ele não vai entender ritos. E muitas vezes eu tava em almoço, onde não é que eu percebia, eu ouvia comentários onde eu falava assim, cara, isso aí não é a cultura. Mas tá errado? Não tá, mas são desafios que participam do onboarding, né, da imersão, que grandes companhias também têm esse mesmo desafio, e assim como a gente tem no dia a dia de um escritório, né? E o time precisa estar aberto para se desenvolver também, porque a gente passou por isso. A gente era uma empresa completamente de serviço e aí teve a migração para se posicionar como tecnologia. A gente teve que colocar no nosso DNA tecnologia intencionalmente na nossa cultura para começar e contratar pessoas com mais tecnologia na veia ali para começar a colocar isso na nossa cultura. E aí a gente tem o desafio de colocar o time também nesse mesmo patamar. Então o time precisa estar aberto para receber o novo intencionalmente e começar a aprender também com o novo, né? É um desafio grande colocar todo mundo ali no mesmo patamar. Sim, é um desafio, mas é gostoso. Você tem que estar aberto, né? Exato. Então, seja um ser mutável. Eu brinco, eu falo, sou mutável, tô disposto a mudar, a gente tem que alterar. Meu time fica maluco. Quando eu puxo reunião, né? Eu falo, gente, ou passo em algum evento, fico fora, vou pra fora, eu falo, vamos bater um papo? Aí então, ih, meu Deus do céu. Hoje, obviamente, eu faço um grande exercício. Toda vez que eu saio de qualquer curso, imersão, viagem, eu nunca tomo nenhum tipo de decisão, ação ou evento nos próximos 3 a 4 dias, porque eu preciso absorver e colocar nas mesmas páginas as pessoas, o momento e saber o que é o direcionamento. Mas estar aberto a mudar e fazer as coisas funcionarem é o que eu sinto prazer em fazer e gosto, assim. Legal, a conversa tá boa, mas nosso tempo tá acabando. Tem que botar aquele sonzinho. Cris, eu queria te agradecer, mas queria deixar você dar um recado final. Queria que você falasse como que você se desenvolve aí para os empreendedores que também estão escutando a gente. Aproveita também para se despedir já da galera e deixar os contatos aí seu e da Cirrus. Fechado. Vi, assim, acho que a primeira coisa que eu deixo ali de dica, né, pro pessoal e que eu aplico muito na vida é assim, esteja aberto ao ambiente, às pessoas e aos locais que são ideais para você. Então, eu sempre fiz isso na vida, então estar no lugar certo com as pessoas certas vai mudar muito o seu desenvolvimento. Então, como que eu me desenvolvo? Como eu comentei lá no início, eu sempre estou em um local que eu não sou o cara que é a única referência. Então, quando a gente lidera, e eu acho que isso é um cuidado que eu deixo para sempre, assim, você é a pessoa de referência dentro do seu escritório. E aí, como que você evolui? Quando você vai para um ambiente onde você não é esse cara. Não é referência. Você não pode ser. Porque ali você vai olhar para o lado e falar assim, cara, né, que mesa é essa que eu estou sentado? E isso vai te provar chegar, talvez, no mesmo nível daquilo ali. E o que eu faço? Vou para o próximo passo. Então, isso que eu busco primariamente como desenvolvimento. E quando eu falo de conhecimento, hoje ele é aberto, né? Então, muitas vezes a gente paga por cursos ou por treinamentos, porque a gente paga muito mais pela curadoria deles, mas o conhecimento está aí na internet, né? Tá a um clique de distância. E hoje eu busco conhecimento baseado na dor do que eu estou passando. Então, ano passado estudei muito planejamento estratégico, meta, gestão, desdobramento, time, liderança, porque era aquilo ali que eu queria fazer. Então, e eu não falei, mas é como eu priorizo grade de desenvolvimento dentro da Cirrus. Qual é a dor nossa
do próximo semestre. E é ali em cima disso que a gente constrói. Porque senão eu não consigo desdobrar a KPI. Entendeu? Exato. Preciso diminuir turnover, preciso etc. Então, coloca ali qual que é o meu desafio. E aí, busca o desenvolvimento em cima disso. Eu acho que essas duas coisas, com a terceira que eu falei, que é seja uma pessoa aberta a aprender o novo, é o que tem me feito me mantendo no jogo. Né? Então, deu uma década aí, então acho que tem muito espaço ainda para inovar como Cirrus. E é isso, esteja aberto, esteja perto de pessoas e busca algo que te dê prazer e que você gosta de fazer. E para continuar aprendendo com você, como que te acha nas redes? Nas redes, né? Vou produzir conteúdo esse ano, hein? Se preparem. Então, cristiano.ffreitas no Instagram, LinkedIn, Cristiano Freitas, você me acha, @Cirrus Contabilidade em qualquer uma das redes. Tá um pouquinho do que a gente tem feito, tem aprontado aí positivamente. E de novo, obrigado pelo convite, foi um papo muito bom. Eu que agradeço, que aula e que honra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo. Até lá!